Boa noite, nação vascaína. Vamos falar um pouco do jogo Vasco e Cruzeiro, onde o Zezé Perrella falou mal do Vasco, dizendo que o Vasco é um time pequeno comparado à Portuguesa, né, de São Paulo. Deixa eu falar para ele. O Vasco foi um time, né, que começou da segunda divisão. Mas por que o Vasco começou na segunda divisão? Em especial, no campeonato estadual. Por que isso? Porque o Vasco, ele lutou contra o preconceito. O Vasco lutou contra o preconceito no futebol. Se hoje existiu, quer dizer, Romário, Pelé e existe Neymar, é por causa do Vasco. O Vasco lutou contra o preconceito no futebol brasileiro, onde negros e brancos pobres não poderiam jogar, somente a elite. E o Vasco não se sente vergonha nenhuma disso, porque o Vasco, ele veio da segunda divisão. Ele veio da segunda divisão e se tornou grande. Entendeu, Zezé Perrella? E que história o Cruzeiro tem? Me diga, que história o Cruzeiro tem? O Cruzeiro não tem história nenhuma. O Vasco foi o primeiro campeão sul-americano em 48. Entendeu? E outra, o Vasco foi o campeão brasileiro em 74 em cima de vocês. E olha que vocês tinham um timaço em 74. Então, vamos parar de ficar falando besteira sobre o Vasco. O Vasco tem uma história linda. Eu respeito o Cruzeiro também. Mas não tem comparação a história do Vasco com a do Cruzeiro. O Vasco tem muito mais história. Olha essa cruz aqui. O Vasco tem muito mais história do que o Cruzeiro. Então, vamos parar de ficar falando besteira. Entendeu? O Cruzeiro está numa situação ruim. E por conta disso motivou ainda mais os nossos jogadores que também lutam pela Sul-Americana, né? E pela própria Libertadores do ano que vem também. E vocês motivaram ainda mais o nosso jogador. E o jogo é dentro de São Januário. O Vasco é praticamente imbatível dentro de São Januário, mesmo com um time limitado. O Vasco é muito forte em São Januário. E você falou merda pela boca. Entendeu? Tem que respeitar o Vasco. Ainda mais dentro de São Januário. Se fosse lá no Mineirão, eu ficaria até meio assim, cabreiro. Mas dentro de São Januário, cara. E vocês correndo o risco de serem rebaixados e fica falando besteira. O Vasco hoje não vai ter pena. Eu acho que os jogadores do Vasco viram essa reportagem sua e com certeza motivou ainda mais. Mesmo porque o Vasco luta por uma Libertadores e uma Sul-Americana. Olha, mais respeito com o Vasco. Mais respeito com o Vasco, que o Vasco é maior do que o Cruzeiro. O Vasco é 1000 vezes maior do que o Cruzeiro. A gente passa por um momento ruim? Passamos. Mas o Vasco é muito maior do que o Cruzeiro. Saudações vascaínas.